Bom dia, pessoal. Vou fazer aqui para vocês mais um videozinho de bate-papo aí a respeito da criação. Agradeço aí a vocês que estão assistindo e tenho certeza que vocês serão recompensados aí com conhecimento para poderem estar tendo sucesso na criação, evitando assim erros que eu já tive, erros comuns, né? Que as pessoas realmente não ensinam para vocês, né? Primeiramente, convido a todos aí a participarem da nossa associação, do Confederação, que é uma associação criada por mim e hoje já é uma associação com vários associados aí pelo Brasil, e eu diria para vocês que é a maior do planeta, né? Eu vou conversar aqui a princípio. A gente às vezes fica sem ideias, assim, as pessoas vão perguntando pra gente algumas coisas básicas e essas coisas básicas, de repente a gente consegue transformar isso aí numa elucidação aí mais profunda, né? Primeiramente, voltando aqui ao termo GUP de linhagem, pessoal, isso não existe, tá? Pelo amor de Deus, beta de linhagem, isso não existe, isso é coisa do Brasil. Isso foi criado primeiramente com os betas, porque antigamente se criavam betas no Brasil que eles falam entre aspas, são betas sem ser de linhagem. Mentira, todo beta tem uma linhagem. Isso foi uma forma das pessoas valorizarem linhagens novas que estavam chegando no Brasil, em detrimento daquelas antigas que já estavam aqui há muitos anos, né? Então se criou o termo beta de linhagem. Isso também não existe em lugar nenhum no planeta, pessoal, só no Brasil. Foi uma forma de acochambrar a qualidade do beta, entendeu? Então, pelo amor de Deus, quando vocês forem conversar com as pessoas, elucidem isso. Não existe GUP de linhagem, beta de linhagem, killifish de linhagem. Todo peixe tem linhagem. O selvagem tem linhagem. Eu já falei pra vocês, na Alemanha eu conheci um rapaz que criava GUP selvagens. Ele tinha GUP selvagens de vários locais do mundo. Cada GUP tinha uma característica. Eram linhagens selvagens. O beta, na Indonésia, determinado local, ele tem uma característica. Determinado local, outro local é outra característica. São linhagens diferentes selvagens. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com essa bobagem de falar GUP de linhagem, beta de linhagem. Não existe. Existe linha de exposição, linha comercial, linhagem de exposição, linhagem padrão FGA, linhagem padrão WGA. Não existe GUP que não tenha linhagem. Só aquele que é totalmente cruzado aí de forma artificial, de outcrossings, que é um peixe que não tem assim ainda característica firmada. Mas todo peixe que você pega que tem uma certa característica em comum, ele é uma linhagem. O selvagem é a linhagem. Então isso aí é uma burrice que foi implantada aí pelo pessoal do beta, tá? Não digo burrice, eu digo uma forma de valorizar os betas novos que estavam chegando, que eram superiores àqueles que tinham aqui no Brasil, que eram somente caudas pequenas e deltas bem fechados, véus. Hoje a gente tem os super deltas, os dumbos, os crown tails, os half moon. Mas antigamente tinha o deltazinho, que era uma linhagem. Não existe esse negócio de falar que o beta é de linhagem e o beta não é de linhagem. Pelo amor de Deus. Isso é muito... a gente vê muito pessoal falando isso aí, assim, dói meu ouvido. Lugar nenhum do mundo existe isso. Isso é uma ignorância, me desculpe. É uma ignorância um criador falar que o peixe dele é de linhagem, que o outro não é de linhagem, tá? Bom... Hoje uma pessoa me perguntou aqui quantas linhas de GUP existem no planeta. Ontem eu estava conversando com o Isaías, que é um amigo meu lá de Portugal. Um abraço, Isaías. Isaías hoje já é um grande criador. Ele já consegue enxergar aí determinadas características e coisas assim que a gente já faz aqui há muitos anos, e
pela semelhança aí de culturas e a língua em comum, o Isaías, ele realmente hoje ele se destaca lá, ele, o Jorge, o pessoal lá do grupo de Portugal, que, apesar de pouco tempo de fundação, mas é um pessoal que está vindo aí com excelentes peixes, né? Primeiramente, o Isaías, ontem a gente estava conversando, ele me perguntou, ele afirmou que não preciso comprar mais peixes porque eu consigo realmente fazer o que eu quiser aqui na minha estufa, através de cruzamentos, né, e experimentos. Isso é uma verdade, né, a gente sabe disso. E eu disse para ele o seguinte: a gente não compra guppies. Aí eu falo o seguinte: a gente compra genes. A gente compra genes que não existem no Brasil. Por isso que eu falo que minha criação tem um banco genético que é a maior do planeta. Isso é porque eu compro genes o tempo todo. Aparece um gene novo, exemplo, magenta. 4 anos atrás eu trouxe magenta para o Brasil. O full black foi eu que trouxe para o Brasil. O metal foi eu que trouxe para o Brasil. Quer dizer, são genes que estão aí hoje e já estão disseminados graças a esse trabalho de banco genético, né? Então eu vou dar o exemplo aqui do magenta. O magenta é uma característica, se vocês não sabem, procura aí no Google. Guppy magenta é um peixe que ele tem aí uma cor meio rosada, né? E você tem o gene magenta em diversas linhagens de guppy. Então, por exemplo, se você tem um 3/4 vermelho e você insere o magenta, você criou uma linhagem nova. Você criou um 3/4 magenta. Então, assim, como no guppy existem ilimitados genes, assim, cada dia está aparecendo um gene diferente, cada gene que você coloca numa linha, você está criando uma linhagem. Então, assim, a pergunta que me foi feita: quantas linhagens de guppy existem? Infinitas, porque é uma combinação aleatória de genes. Você coloca, brinca. Um guppy um full head com um dorsal triangular é diferente do full head do big dorsal, ou high dorsal, ou long, ou far. Quer dizer, só aí já são 4 linhagens diferentes, né? Então, assim, com o gene de dorsal, você tem aí diversos tipos de dorsais. Cada linhagem de determinada cor que você tem com uma dorsal diferente é uma linhagem diferente. Basicamente, são linhagens que têm a compatibilidade de cor, elas são bem compatibilizadas aí em vários aspectos, né? Mas é uma linhagem que uma dorsal grande, outra dorsal pequena, outra dorsal triangular, outra dorsal alongada. Um tem peitoral colorida, outro não tem. Quer dizer, já é uma linhagem diferente. Um tem o gonopódio vermelho, o outro não tem. Um tem a barriga fechada vermelha, o outro não tem. Então isso aí, gente, é uma forma de eu exemplificar para vocês como o guppy é diverso, né? Como que, assim, você pode brincar com a genética do guppy, trazendo e levando esses genes de uma para outra. Eu falo e repito várias vezes: o criador é o maestro. Maestro por quê? Porque ele consegue tirar e colocar o que ele quiser em a linhagem que ele quiser, desde que ele tenha o conhecimento de compatibilização, que ele consiga ver qual linhagem não passa determinadas características e passa outras características, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de linhagens que são bem afins: o Glass e o Galaxy. O Glass, se você pegar a fêmea do Glass e jogar no Galaxy, você vai ter Galaxy na F1. Então são linhagens totalmente compatibilizadas. As linhagens asiáticas, elas têm uma característica, que elas são muito cruzadas, então elas são muito compatíveis entre si. Diferentemente das linhagens americanas, que você pega, por exemplo, a linhagem americana, joga numa linhagem asiática, o trabalho é mais difícil, porque são linhagens que não são compatibilizadas. Então você vai ter aí um peixe bonito, talvez na primeira geração, na segunda, na terceira você já vai se perder. Então, as linhagens asiáticas, elas têm uma característica em comum, que é o fato deles cruzarem demais. Então as linhagens todas têm um elo em comum. E esse elo em comum a gente chama de compatibilização. Através desse elo comum, você faz outcrossings e leva a característica original rapidamente para o F1 ou F2. Então, eu me fascino muito com as linhagens asiáticas por esse aspecto.
Vou dar um exemplo para vocês aqui. Os americanos, eles não têm muita característica de estarem cruzando linhagens como os asiáticos. Os americanos, eles cruzam mais as linhagens americanas, né? Porque eles já têm um padrão definido. Então, assim, é um padrão que para você sair dele e voltar é um trabalho árduo, vamos dizer assim. E muitos deles não gostam disso. Eles gostam de pegar a coisa pronta e ir aprimorando aquilo ali até o limite, dentro das características da IFGA, que são características de tamanho, de cor, de formato, dorsal, corpo e cauda. Muito bem. Então, alguns americanos se destacam exatamente por sair um pouco desse arroz com feijão. Eles conseguem trabalhar linhagens diferentes no padrão IFGA, coisa que eu faço aqui há muitos anos. Eu sempre trazia as linhagens asiáticas e transformava-as em linhagens IFGA. Vocês podem ver aí nas minhas fotos aí várias fotos de mosaicos com características IFGA, peixes que eu já vendi para os Estados Unidos, já mandei para os Estados Unidos, porque lá realmente eles têm padrão asiático dos peixes asiáticos, que é um padrão que não é muito valorizado lá, exatamente pelo fato dos peixes, quando você coloca na estufa para criarem, você vê que começa a sair assim, as mutações provenientes dos cruzamentos que foram feitos lá atrás. Essas mutações, para eles jogam fora. Eles não acreditam no trabalho de disseminação de genes, esse trabalho que eu falo para vocês. Mas é uma coisa que na criação de guppy é essencial. Eu não digo na de guppy, em qualquer peixe. Você tem um beta, você tem um disco, você tem um bandeira. Você, através de cruzamentos, você consegue transformar aquela linhagem numa linhagem com tonalidade diferente, características diferentes. Isso aí é valorizado no mundo inteiro, né? Antigamente me chamavam aqui de criador que chegava na estufa e não tinha nada com nada. As pessoas não entendem por quê. Tá tudo aqui na minha cabeça. Chega lá na estufa, vê um peixe que está sendo trabalhado, um peixe ainda que está no ponto, o outro ali comecei a fazer cruzamento, então o peixe ainda não está no jeito. Mas o resultado final todo mundo vê. O resultado final são peixes grandes, são peixes fortes, são fêmeas gigantes, fêmeas que ganham aí no Brasil há vários anos. Vocês podem ver aí no histórico, as minhas fêmeas, elas ganham competições aqui no Brasil há vários anos. São fêmeas gigantes, muito pelo fato da alimentação que eu dou, o trato, e também a genética, porque eu trago as características de linhagens de fêmeas para outras linhagens. As pessoas usam muito somente os machos. Eles usam assim, porque esse aqui está com a dorsal muito alta, eu vou jogar isso aqui agora. Alguns criadores já estão vendo que as fêmeas têm o seu valor também. Você pode estar trazendo características de linhagens de fêmeas lindíssimas para outras linhagens que as fêmeas não são tão belas. Então, outro dia mesmo eu vi aí o Alex Leite postando uma fêmea de full head com a dorsal gigante. Quer dizer, é um excelente criador e já faz esse trabalho nas fêmeas também. Os asiáticos também. Eu importei recentemente aí uma linha de Dragon, que vocês viram aí no filme. As fêmeas, elas têm coloração no corpo, elas são coloridas. Você joga luz, você começa a ver aí as pintinhas, assim, genes platinados. Quer dizer, os japoneses têm essa característica, os tailandeses, eles selecionam as fêmeas. Claro, se você tem ali uma linhagem que o macho já está perfeito, a fêmea não está tão bonita, então vamos melhorar a fêmea também. O ideal é você fazer o trabalho junto, melhoramento dos machos e das fêmeas. Isso aí é uma característica dos criadores que têm visão, né? A maioria dos criadores não valorizam fêmeas. E isso é um grande erro, porque uma vez foi um casal lá em casa fazer, a menina ia dar presente pro namorado lá. Ele estava começando a criar e a menina era morena e o namorado louro. Aí ele me perguntou qual é a importância das fêmeas, né, na genética do guppy. Eu falei, vem cá, você louro, sua namorada morena. Você concorda comigo que se eu tiver um filho com ela, vai ser diferente de você ter um filho com a namorada loura ou a namorada? Claro, a mulher, ela leva a característica assim como qualquer animal na natureza. Se você tem aí peixes, os machos lindíssimos e as fêmeas com características ruins, você vai estragar a sua linhagem. Você tem que saber enxergar as fêmeas também. Você tem que saber ver qual que é a fêmea que tem característica
melhor, qual que tem abertura. Você tem que estar olhando isso aí o tempo todo. As fêmeas, elas levam muitas características. Então o criador que fica só atento aos machos, como eram os criadores dos anos 70, dos anos 80, as linhagens se perdem rapidamente, né? Isso aí é um erro muito básico e cometido aí por criadores de betas, criadores de disco, criador de bandeira, criador de killifish, criador de todos os peixes. As pessoas valorizam e enxergam somente os machos, porque não conseguem ver as características certas que existem nas fêmeas, né? E vocês têm que enxergar, por exemplo, numa linha, você tem uma linha lá, por exemplo, de leopardo, de 3/4 leopardo, né? Que eu chamo ele de half black leopardo. Aí numa cria nasce alguns machos com a cauda, em vez de pintas amarelas, pintas roxas. Aconteceu comigo agora, tá? Eu tô tendo uma HB leopardo com a cauda roxa. Aí, bem, você pensa, poxa, eu vou jogar esse leopardo aqui em qualquer fêmea. Não, meu amigo. Você vai cometer um grande erro. Você vai estar voltando no leopardo amarelo. Você tem que tentar encontrar a fêmea de leopardo roxa no meio da cria. Então, toda vez que você tiver uma mutação nos machos, na sua cria, você pode ter certeza que tem algumas fêmeas que levam aquela característica. E o bom criador é aquele que enxerga isso. E eu vou te falar que 70% das linhagens que eu criei, de mutações, que foram criações assim que eu fiz em uma geração, vieram desse tipo de coisa. Você tem aí uma cria em que determinados peixes nasceram com cores diferentes, machos. Se você olhar bem as fêmeas e observar, você vai ver que tem as fêmeas com as características daqueles machos, que são aqueles que trouxeram as características do cruzamento feito lá atrás ou de uma mutação. Então, meu amigo, se você não se atenta a isso, você nunca vai sair do beabá. Nunca. Isso vai ser no beta, a mesma coisa. Você tem lá um cruzamento de beta, você tira uma cria ali que num determinado lote, você vê alguns machos com uma característica diferente, seja de cor, de formato. E aquilo ali saiu ali num lote de 50 filhotes, 3, 4 machos. Você pode ter certeza que tem fêmeas também com essa característica. E você vai ter que aprender a enxergar. Você vai ter que ter tempo, olhar, tirar as fêmeas, observar, jogar luz, ver o que tá tendo diferente nessa. Por que essa aqui é a que está mais dentro da característica daquele macho. Se tiver na dúvida, joga lá as que você tem dúvida no macho. 2, 3, 4. E depois que nascerem as crias dessas fêmeas com aquele macho, e você vê o resultado, você vai saber qual que é a característica daquela linhagem que você está criando. A fêmea ela tem que ter essa característica. Por exemplo, tem que ter a dorsal branca, pintadinha, a peitoral tem que ser assim e a caudal tem que ter determinadas pintas. Essa daqui que já não tem, voltou, não teve nada, não saiu nenhuma mutação, ou seja, ela é uma fêmea que não é própria para o cruzamento. Então, meu amigo, você tem que fazer isso. Você tem que estar atento às meninas. As meninas são importantes aí na vida da gente e na vida dos grupos também. Se você jogar a menina errada aí no seu grupo, você vai sair os cruzamentos que não estão ali esperados por você. Não é aquilo que você está buscando, né? Então você vê, de duas perguntas, de uma afirmação e uma pergunta, a gente vai lembrando aqui determinados fatos para poder passar para vocês. O Isaías comentou a respeito lá do que ele faz hoje qualquer coisa e não precisa comprar peixes, e o outro me perguntou quantas linhas de grupo existem. Com isso daí eu já trouxe aí uma informação que está aqui na minha cabeça e eu não anoto, mas está aqui dentro, né? Que é uma coisa que eu faço no meu dia a dia, e que muitos criadores realmente não têm essa percepção, né? Pela falta às vezes de conhecimento, pela falta de realmente de alguém alertar, né? Para finalizar, vou comentar aqui com vocês um exemplo disso tudo aí. Quando eu estava começando a criar aí os grupos mais padrão show, eu tinha os glass, né? E os glass no Brasil, no início eles eram assim, a gente perdia muito porque não tinha conhecimento nenhum de genética. Então aqueles blue glass que vieram no início, eles foram todos perdidos, porque a gente não sabia identificar qual era a fêmea de blue glass. Então, se você vê aí na minha página do Facebook, eu coloquei uma postagem aí do tailandês, do champ, chamei de champ.
tem vários gráficozinhos de cruzamentos, né? E lá ele fala assim, você vê direitinho como é que é o cruzamento do Glass. E no início a gente cruzava o Blue Glass com a fêmea do Glass Glass, porque não sabia identificar a fêmea, e perdia-se o Blue Glass em todas as linhagens. Ficavam todas elas rosa, todos rosa. Então, numa das vindas do Frank é o meu amigo americano, Frank Shank, todo mundo conhece. O Frank é um criador que já cria essas linhagens há muitos anos, e ele assim, a gente conversa muito, e no início então eu conversava muito com ele me passava muitas dicas. E ele falou: Rodrigo, o Blue Glass, a fêmea, ela tem a dorsal branca. O Glass, ele tem a fêmea com a dorsal transparente. A coisa óbvia, a dorsal branca é o azul. É um azul que na fêmea aparece branco. Eu pensei dessa forma. A partir do momento que comecei a selecionar as fêmeas com a dorsal branca, eu nunca mais perdi o Blue Glass. Então isso aí, gente, é para finalizar aí. Já estou chegando aqui no meu trabalho, estou fazendo uma obra aqui, então para finalizar aí, para vocês terem essa noção do que é a importância da seleção, né? Tanto de machos quanto de fêmeas. Procurem ser seletivos. O guppy é um peixe muito fértil. Você não precisa ter guppy com quantidade, você tem que ter guppy com qualidade. A qualidade vem do olho do criador, do tempo do criador, do manejo do criador, né? Mais uma vez eu falo para vocês, assim, toda vez que vocês verem assim, criadores assim, fazendo aquele merchandising, procure se atentar se ele tem esse conhecimento, se ele sabe disso, se ele é um criador idôneo. A gente vê muito picareta aí na praça, viu, pessoal? Muito picareta aí querendo ganhar dinheiro. Então, assim, fiquem espertos, tá? Bom, até o nosso próximo vídeo. Eu agradeço a todos, espero que tenha sido um bate-papo aí bastante interessante. Curtam minha página, distribuam isso aí para as pessoas. Eu faço questão das pessoas estarem aprendendo a criar, e vamos fazer do nosso país o maior polo de criação de peixes ornamentais do mundo, com exatamente o pensamento de dividir o conhecimento. Não vamos guardar conhecimento mais. Antigamente os criadores guardavam esse tipo de conhecimento assim, para serem assim, chamados de grandes criadores, que na verdade não eram nada de bons criadores, eram somente pessoas que tinham algum conhecimento maior do que os outros e assim, faziam disso um merchandising. Então vamos vencer pela competência, não pela falta de distribuição de conhecimento. Eu quero que todos que criem que sejam excelentes criadores, melhores do que eu, e isso para mim vai ser assim, uma grande felicidade. Eu digo muito quando eu vejo na exposição pessoas vencendo, pessoas que foram criadas por nós, vamos dizer assim, e ganhando com peixes maravilhosos, eu fico mais feliz do que se fosse o meu peixe. Eu falo isso de sinceridade. Tenho vários casos nisso aí, tá certo? Então quero que você seja um desses aí. Bom, um abraço a todos, até o próximo vídeo.